Hoje Deus nos dá a alegria de finalizarmos mais uma série, não a série de exposição num livro, mas uma série dentro de outra série. Nós estamos numa série de pregações em Romanos e quando chegamos ao capítulo 13, que fala sobre a relação do cristão com a autoridade, nós paramos um pouco e já estamos, este é o quinto domingo, tratando sobre várias perspectivas a respeito desse tema. Então nós tivemos uma pregação que nos deu um panorama geral, uma exposição do texto, como faríamos normalmente. Depois, eu gastei um tempo num segundo sermão para poder estabelecer o fundamento do Estado, o que é o Estado segundo a Escritura e quais as consequências desse Estado para a vida cotidiana. Depois começamos a trabalhar a partir do Estado em seus poderes, né? O poder de ministro de Deus, o poder que o Estado tem com a espada, e agora o poder do Estado para cobrar impostos, o poder que Deus deu ao Estado para cobrar impostos. Abra sua Bíblia em Romanos 13, versos 1 a 7, para a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos nos concentrar, vou ler todos os 7 versículos, mas a concentração da exposição é no verso 6 e verso 7. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Os versos que nós vamos utilizar hoje mais pormenorizadamente. Verso 6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, submissos ao texto que o Senhor nos concedeu como palavra para esta noite. Nós somos servos Teus e de ninguém mais. Não há outro Senhor para esta igreja que não o Senhor, o Deus das nossas vidas. Por isso nós te pedimos que, utilizando do Teu Espírito, o Senhor enche os nossos corações esta noite. O Senhor fale por meio do pregador, que é um pecador como qualquer outro, mas que a partir de agora é boca Tua, Senhor. Ensina-nos, corrige-nos. São tantos conceitos que nós temos errados. Corrige-nos, edifica-nos, encoraja-nos, revela Cristo a partir de um texto que parece ser algo tão cotidiano e que não tem como nós vermos a salvação, mas que o Senhor possa revelar o Teu Filho e o Seu senhorio sobre nós por meio desse texto. É assim que nós te pedimos, no nome do Senhor, o Teu Filho, Senhor das nossas vidas. Amém. Qualquer pessoa que mora no Brasil já teve a nítida impressão que, ao receber o salário ou o dinheiro pela prestação de serviço ou o valor pela venda de uma determinada mercadoria, aquele valor que parecia até ser um valor considerável, simplesmente parece que ele se esvai das nossas mãos. Parece que o dinheiro que a gente lutou tanto para conseguir, às vezes foi fruto de um trabalho de muitos dias, de muitos meses, ele se vai em algumas horas. Isso é fruto de muito do que nós vamos falar aqui hoje. O sentimento que dá para aquele que trabalha e não consegue ter acesso aos bens de consumo para a manutenção da sua casa, para dar um pouco mais de conforto à família e para gerar riqueza e renda para as futuras gerações, é um sentimento de injustiça. Porque eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto de maneira honesta e eu não consigo ver o dinheiro. Eu não consigo ver
onde ficou o meu dinheiro, o fruto de tanto trabalho. E é daí que nós começamos a investigar por onde é que está saindo o dinheiro. Ele parece que escorre pelas nossas mãos. E boa parte da culpa tem relação com o que nós vamos falar aqui hoje, em relação diretamente ao Estado como cobrador de impostos. Nós já definimos de maneira a priori que o Estado tem o poder para regular impostos. Porque a leitura mais óbvia do texto que nós acabamos de ver em Romanos 13, nos versos 6 e 7, declara isso. Que o Estado pode cobrar impostos, que lhe é devido o recebimento dos impostos, e que nós devemos honra ao Estado, porque sendo ministro de Deus, ele tem poder para a cobrança de impostos. Assim como ele tem poder para exercer o senhorio pela espada, e isso quer dizer que ele pode impor a legislação vigente, inclusive corrigindo até o ponto de tirar a vida, como vimos no sermão passado, mas sempre com aquele princípio inicial que vimos: o Estado como ministro de Deus. Então, todas as vezes que nós sentimos no nosso bolso o poder do Estado ao tirar o dinheiro, trazendo um sentimento de injustiça, é porque muito provavelmente o tipo de imposto que está sendo cobrado e o percentual é antibíblico, não é natural. Quando nós temos o recolhimento dos dízimos na palavra de Deus, e nós, de maneira ordenada, de maneira graciosa, de maneira prazerosa, nós entregamos 1/10 da nossa renda na casa do Senhor, nenhum de nós deve se sentir injustiçado. Nenhum de nós deve se sentir maltratado ou achando que o seu dinheiro está sendo mal empregado, porque nós sabemos que o senhorio do nosso Deus é sobre 100% dos nossos recursos. E Deus só requer 10% para a manutenção da sua casa. Não é justo que o Deus que nós lemos lá no Salmo 24, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, não é lícito, não é justo que Ele requeira 10% da nossa renda? Pois bem, mas o Estado brasileiro, atualmente, ele requer, em números oficiais, 5 meses de trabalho dos 12 que nós temos. É 40% do nosso rendimento. Você trabalha algo em torno de 150 dias dos 365 dias do ano, somente para pagar impostos. Para você ter uma ideia, existem algumas empresas multinacionais que estão instaladas no Brasil, que para calcular o tributo na nossa nação, elas alugam um espaço de um andar inteiro de um prédio, só para se manter fiel à legislação tributária da nossa nação. E esta mesma empresa, que tem sede em outros países com o sistema tributário mais simples, uma única pessoa faz todo o trabalho. Porque não é só que o sistema tributário, ele não só penaliza o indivíduo para que ele pague muito, mas ele penaliza as empresas para que possam ter muitos funcionários, para entender como funciona o sistema tributário. Um olhar mais simples para uma situação como essa já nos faz perceber que tem alguma coisa errada. Então, de antemão, eu mais uma vez declaro para os irmãos que nós reconhecemos o direito do Estado de requerer os impostos da população, que isto é bíblico, é justo, e nós temos a obrigação de pagar os impostos devidamente. Mas que não é justo e não é bíblico cobrar do modo como estão nos cobrando. Então, para que nós possamos entender isso, utilizando o texto do pastor Joel Morecraft, no livro Com Liberdade e Justiça para Todos, Política Simplificada, Política Cristã Simplificada, nós vamos seguir uma determinada ordem. Primeiro eu vou lançar aqui os fundamentos teológicos a respeito do que é imposto, para que a gente possa aprender o que isto é,
é devido, não é? Em que termos esses impostos são devidos? Depois, qual é a natureza dos impostos? Como eles se dividem? Quando eles são justos? Quais os tipos de impostos? Ao perceber que existem muitos impostos injustos, nós vamos trazer aqui, a partir da Escritura, um sistema tributário bíblico. E então, por fim, aplicações práticas que nos façam buscar todos os dias e lutar por um sistema tributário no Brasil que seja justo em conformidade com o que nos diz a Escritura. Então, começando do princípio, o fundamento da tributação. Ouçam, a Bíblia nos ensina que o poder de cobrar impostos pressupõe o direito de propriedade e soberania. Os poderes de tributação são a reivindicação de controle e posse sobre homens e seus bens, ou de tudo que seja tributável. Por exemplo, quando o governo civil, injustamente, alega ter o direito de privar um homem de sua liberdade e propriedade, porque esse homem se recusa a pagar impostos, esse Estado está alegando ser proprietário desse homem e possuir o domínio final sobre ele e os seus bens. Preste atenção nisso. Se o Estado diz que, ao não pagar um imposto, ele tem o direito de tirar a minha liberdade, de requerer os meus bens, no final das contas, ele está dizendo que eu não tenho liberdade, que eu não tenho vida, que eu não tenho bem nenhum. Tudo é uma concessão do Estado. As coisas que nós dizemos ter, na verdade, são concessões do Estado para uso. E, à medida que este uso não estiver em conformidade com o que o Estado diz, ele pode simplesmente confiscar. Quando cria um sistema injusto de tributação do povo, o Estado está pressupondo ser proprietário da população e de seus bens. Impostos pressupõem domínio e poder de controle. Se você pensa tratar-se de um exagero, experimente não pagar os impostos sobre os seus bens e veja com quem ficará a sua casa. O fato de nós pagarmos IPTU, Imposto sobre Propriedade, propriedade e o território urbano, né? Algum tipo de terreno que você tem, não só algo que você construiu, mas um simples pedaço de terra que você tem, isso já demonstra que você não tem. Porque você tem que pagar o Estado. E se eu tenho que pagar todo ano ao Estado para ter, no final das contas, ele tem e eu pago aluguel. Já fica claro um dos primeiros impostos que, à luz da natureza, você já percebe que este imposto é indevido. A prefeitura que cobra IPTU é uma prefeitura que não está seguindo a regra da palavra de Deus. Porque se o bem é meu, ninguém pode tributar. O bem só pode ser tributado se é do Estado. A terra é do Estado? Não, nós lemos no Salmo 24, o Senhor é o Deus da terra. Foi Ele quem a criou. Só quem poderia cobrar tributo sobre a terra é o dono. Então, ou Deus é dono, segundo o Salmo 24, verso 1, ou o Estado é dono. Agora, experimente você não pagar o IPTU e veja o que é que vai acontecer. Aí você vê de quem é a tua casa, de fato. Fundamento dos impostos de renda, ou sobre bens e imóveis e herança, é que o Estado reconhece como dele a renda que você tem, sua propriedade, o futuro da sua família e tudo o que envolve. Quando o Estado diz assim, fulano morreu, a herança vai ser dividida, parte é minha, ele não está dizendo que ele é filho do teu pai. Ele está dizendo que a renda do teu pai é dele. E ele vai te conceder uma parte. Ou seja, você se matou de trabalhar para deixar herança para os teus filhos. É da tua família, não é do Estado. Mas ele vem e cobra tributo sobre a tua herança. Ele já cobrou do teu pai todos esses tributos antibíblicos durante a vida inteira. E depois, o pouquinho que sobrou para o teu pai, ele ainda vai tirar uma parte e ele diz que é dele. E experimente mais uma vez você não pagar imposto sobre a herança e você vai ver de quem é a herança. Então, o que é um imposto? É um tributo imposto pelo Estado, pelo qual a riqueza do cidadão lhe é tomada à força para a utilização pelo Estado.
Todos os impostos não bíblicos pressupõem que você seja propriedade do Estado, o qual se dá o direito de controlá-lo. O princípio é: o Estado pode confiscar a sua propriedade por qualquer razão que achar conveniente. Veja, o imposto ele começa a definir como algo que é direito do Estado. O Estado ele cobra imposto para a manutenção daquilo que Deus disse que o Estado deve fazer. Então, até aí é bíblico. O problema é que todos esses impostos, que já foram alguns citados aqui, que são de fato impostos antibíblicos, eles mostram que o Estado já não é mais ministro de Deus, como nós vimos aqui no primeiro poder que Deus deu ao Estado, mas eles passaram a tomar o lugar do próprio Deus. Agora são eles que definem o que pode e o que não pode, o que você tem e o que você não tem. Portanto, irmãos, nós temos a obrigação de ter cuidado, zelo, para que a nossa mente não se amolde a esse pensamento absurdo que nós estamos metidos, especialmente no Brasil. Veja, o texto foi escrito para um sistema tributário americano. Imagina se o pastor John Morecraft conhecesse o sistema tributário brasileiro. Nós temos alguns contadores aqui que sofrem todos os dias com isso. Então, como nós devemos lidar com esse sistema? Tributação humana é idolatria. É uma reivindicação de sua pessoa, sua renda, seus bens e seu futuro. É uma tentativa direta de roubar o domínio de Deus sobre a sua criação. Isso é uma negação do fato de que toda a propriedade e vida na América pertence a Yahvé. Por reconhecer esse princípio, a Constituição, no caso aqui dos Estados Unidos, não permite que o governo federal seja proprietário de terras, exceto se necessário para instalações militares e prédios governamentais. A Constituição americana, ela proíbe o Estado de comprar terras por tê-las, mas somente com finalidade de levantar e erguer algum tipo de edificação militar ou de algum prédio governamental. Provavelmente no Brasil ninguém tem mais terra do que o Estado. E aquela que ele não tem, ele simplesmente pode desapropriar. Como ocorreu recentemente na nossa cidade. Você acha que tem uma casa. Você acha que tem um bem. Porque se você for para a Constituição brasileira, que diz que defende a propriedade privada, ela define o que é propriedade privada. Você tem propriedade privada até o Estado dizer que aquele bem, aquele lugar onde você construiu a sua vida, tem um interesse público maior do que o teu. Então chega o governador, o presidente, o prefeito da cidade e desapropria a tua edificação, onde você construiu a tua família, onde você tem memórias da tua vida inteira. E você não tem o direito nem de atribuir valor. Ora, se eu não tenho o direito de dizer se eu fico ou não no meu imóvel e quanto ele vale, é porque isto não é meu. Tudo que nós temos é uma concessão para uso e para venda. Mas até o uso é definido pelo Estado. Tenta fazer qualquer edificação na nossa cidade e não tem ali as licenças da prefeitura. A prefeitura tem que te dar uma licença para tu construir naquilo que tu diz que é teu terreno. Então não é teu. Porque existem algumas cidades que começam a criar legislação para edificações e elas limitam o local onde você pode construir loja, onde você pode construir casa, onde você pode construir prédio. Então é a prefeitura que diz até o que você pode construir. Ela cobra IPTU, ela pode desapropriar, ela diz quanto vale e ela diz qual é o uso. É porque, de fato, os donos são eles e não nós. Agora abra comigo, por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Israel já passou por situações difíceis por conta do Estado, muitas vezes. E talvez a que inaugura esses tempos é quando, na época de 1 Samuel, capítulo 8, o povo de Deus já se achava cansado por ter como Senhor
como governante, o próprio Deus, começou a reclamar disso. Veja o que é que aconteceu, verso 8. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Isso Deus falando a Samuel. Não te preocupa, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles rejeitaram a mim primeiro. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como os seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e de 50 e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhes servireis de servos. Sabe o que essa palavra servo quer dizer? Servireis de escravos. Vocês querem? Sabe o que o povo disse? Queremos. Nós preferimos ter um rei e ser escravo do rei do que ser servo de Deus. É por isso, irmãos, que até os crentes amam tanto o Estado. Não faz muito tempo, eu estava conversando com um diácono de uma igreja de um estado vizinho nosso, ele é abismado. Ele disse que não estava acostumado com aquilo, mas a igreja que ele está hoje, via de regra, todo mundo lá estuda para concurso. E que isso é incentivado pela liderança da igreja, estudar para concurso, para viver do Estado. Ou seja, a igreja que deveria estar estimulando os irmãos a serem empreendedores, a buscarem ter os seus próprios negócios ou trabalharem na iniciativa privada e deixar para que estes cargos públicos sejam dados somente àqueles que precisam destes cargos para desempenhar a sua vocação, não, ela incentiva todos da igreja a se colocar debaixo do Estado. Então não reclamem depois que o Estado te fizer de escravo, porque é isso que vocês querem ser. Escravos do Estado e não servos de Deus. O texto diz que eles buscaram e receberam o que queriam. Eles queriam ser escravos, Deus os fez escravos. Warcraft diz assim: este foi um dos sinais de que Israel tinha rejeitado a Deus e de que Deus estava julgando Israel. A cobrança de impostos da 10ª parte de suas rendas. Em outras palavras, quando o Estado o tributa em 1/10 da sua renda ou mais, Deus considera que este Estado está agindo como Deus, pois o próprio Deus exige apenas 10%. Você acha que o dízimo é muito? O Estado brasileiro cobra 40%. E o que é que ele te dá em retorno? Você tem dificuldade de cumprir a lei de Deus. Você não consegue, todos os meses, entregar os 10% para a casa de Deus, que ajuda a obra missionária, que sustenta o pastor para que ele pregue e tenha uma vida digna, que hajam mais missionários, que a igreja possa plantar outras igrejas. Você acha muito dar 10%, mas você dá 40% para o Estado, querendo ou não. A diferença é que Deus não confisca na fonte como o Estado faz. O Senhor, Ele exige, mas Ele não toma da mão de ninguém. Ele nos ensina a ter prazer na sua lei e entregar este imposto divino, que nós vamos ver posteriormente, graciosamente, prazerosamente. Então, qual é a natureza da tributação? Visto que a tributação humana é idolatria, imitando o verdadeiro Deus, ela busca abranger todas as coisas.
Há uma tentativa de cobrir todas as áreas da vida sem deixar buracos. Preste atenção nisso aqui. Em alguns estados, pipoca coberta por caramelo é tributada, enquanto pipoca com manteiga não. Em outros estados, cubos de gelo em bebidas alcoólicas são tributados, enquanto cubos de gelo em bebidas leves não. Poderíamos continuar a ver mais e mais impostos sobre áreas específicas da vida, uma vez que o objetivo do Estado, que pensa ser Deus, é o total controle e a total tributação, pois acredita possuir a propriedade e a soberania total. Recentemente, no começo do ano, o atual governo federal propôs uma lei chamada Lei do Pecado, Imposto sobre o Pecado. O que é isso? Todos os itens que, de alguma forma, trazem lazer, diversão para o ser humano, eles vão ser tributados, além de qualquer item que, segundo o Estado, faz mal ao meio ambiente. Então, bebida alcoólica, alguns tipos de comida e outros itens que o Estado definiu como pecado, estes itens serão tributados de maneira mais pesada do que já são tributados. É o Estado querendo tomar conta de tudo, dizendo até o que é pecado, o que você pode consumir e o que você não pode consumir. Se você lê a lei, o espírito da lei diz lá que o aumento do tributo é para desencorajar o consumo. Veja, não é dar conta do Estado o que o ser humano consome, mas ele está tributando para desencorajar o consumo. Existe um livro do Dr. Rushdoony, que foi escrito em parceria com Edward Powell, que se chama Dízimo e Domínio. Trata da questão dos impostos. Ouçam o que eles dizem. Esse princípio destrutivo de cobrança de impostos por um Estado ímpio pode ser visto em cada área da vida. Os negócios e as instituições de caridade são licenciados, uma forma pagã de tributação, o que significa que funcionam ao bel prazer do Estado, sendo, portanto, propriedade do Estado. Você quer fazer caridade, você quer dar alguma coisa a alguém, você precisa registrar isso no Estado, e o Estado vai te dar uma licença para funcionamento. Ou seja, para fazer o bem, tem que ter a licença do Estado. Médicos, dentistas, professores, mecânicos, encanadores, etc., também são licenciados pelo Estado, uma forma pagã de tributação. Você não é dentista porque você quer, você é dentista porque o Estado deixa. Você é médico porque o Estado deixa, você é engenheiro porque o Estado deixa, você é advogado porque o Estado deixa. Para tudo tem uma ordem, para tudo tem uma licença, para tudo tem que pagar para poder exercer a tua própria profissão. Exceto que nesses últimos casos, o Estado reivindica a propriedade de alguém, quando alega ser proprietário de sua profissão e negócios. A herança é tributada para demonstrar que a família é propriedade do Estado. Visto que o Estado nunca deseja que qualquer família ou grupo de família se torne muito poderosa, a menos que façam parte da elite do Estado, a tributação sobre a herança das famílias é opressiva e destrutiva. Não somente a herança, o imposto sobre a herança, eu vou, inclusive, me atrever a completar. O imposto de renda é a demonstração desse princípio. Por que foi criado o imposto de renda? O objetivo do imposto de renda não é a arrecadação, simplesmente, apesar de arrecadar e muito. Mas o objetivo do imposto de renda é para nos mantermos escravos do Estado. Ora, alguém que chega a pagar quase 30% da sua renda para o Estado, está dizendo que não tem renda, porque é um pagamento a priori. Você não recebe o dinheiro e vai lá e paga. Ele é descontado na fonte. E dos 70% que você fica, você pensa que tem 70%, porque cada coisa que você vai comprar tem mais 30%, tem mais 40%, tem mais 25%. Então, o imposto sobre a renda nada mais é do que uma forma de nos escravizar. Para quê? Para que nós nunca tenhamos liberdade. Um homem que tem liberdade financeira, que consegue se manter e deixar riqueza para as próximas gerações, é um homem que não precisa do Estado. E se ele não precisa do Estado, o Estado não é seu senhor. Cobrando impostos sobre os bens, o Estado reivindica ser o proprietário da casa de um homem. O proprietário apenas está alugando a sua casa do Estado.
Tributos sobre os bens empobrecem especialmente os idosos e os membros mais pobres da sociedade, visto que sua renda raramente se mantém com o crescimento da carga tributária. Isso é óbvio. Você se aposentou, você recebe um valor que não acompanha os tributos. Então, muitas vezes, o cara se aposenta até com um valor razoável. Mas vai passando o tempo e ele percebe que o poder de compra dele não é mais o mesmo. Porque ele continua, inclusive, contribuindo para a Previdência. Veja, ele passou a vida inteira para receber da Previdência, de uma maneira injusta, porque foi confiscado o seu dinheiro. Ele não teve a oportunidade de dizer se queria ou não. Foi confiscado o seu dinheiro. No final da vida, muitas vezes ele tem que gastar com o advogado para requerer aquilo que é justo, segundo os termos do Estado. E depois de começar a receber, parte da renda dele é novamente tributada pelo Estado para sustentar essa pirâmide financeira chamada Previdência Social do Brasil. Vocês já acham que a Brás Company em Campinas fez mal à cidade? O INSS faz muito mais. O Estado tributa eletricidade, vestuário, alimentação, remédios, pneus, tudo. Dificilmente há alguma área da vida de que o Estado não alegue ser proprietário por meio do seu poder de tributar. Se vocês lembrarem de alguma área que não há tributação, nem falem para não dar ideia. A lista de itens tributados somente é limitada pela imaginação e energia da burocracia do Estado. Então vamos lá, vamos começar a entender quais são os tipos de impostos e o que é que nós devemos pensar à luz da Escritura a respeito de cada um deles. Primeiro, imposto de renda. É baseado no princípio marxista de que é responsabilidade do Estado tomar à força a riqueza dos que produzem e redistribuí-la às pessoas necessitadas, quando, na verdade, a maioria da riqueza fica nas mãos dos burocratas federais e do Estado. Esse sistema pune muito bem homens e mulheres que trabalham duro. Isto é atravancamento, é opressivo e injusto. Faz a produção decair, causa desemprego, eleva os preços e os custos, diminui os ganhos e gera inveja. É isso que faz o imposto de renda. É um princípio marxista, onde o Estado toma daquele que gera riqueza e, em tese, distribui com o que não tem. É o Estado tomando, às vezes, da igreja. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Só que o dinheiro não vai para a ponta. Veja, se fosse, estava errado. Porque quem deve fazer caridade é o indivíduo, não é o Estado. Ele não pode tirar do rico e dar para o pobre. Isso é o pensamento de Robin Hood. E Robin Hood nada mais é do que um pensamento marxista. Nós não devemos achar que isto seja uma coisa boa. Mas o final de tudo isso traz, sem nenhuma dúvida, a destruição da economia. Veja, existe um negócio chamado curva de Laffer. Esse gráfico, que demonstra muito bem o que eu vou dizer agora, ele apresenta a seguinte tese. Existe, até certo ponto, um percentual de tributação em que o Estado aumenta a tributação e aumenta a arrecadação. Ou seja, ele cobra mais e ele recebe mais. Mas chega um ponto que, se você aumentar a tributação, não aumenta mais a arrecadação. Eu vou levar para a última potência e vocês vão entender qual é o significado dessa tese. Se o imposto de renda for 100%, algum de vocês vai trabalhar amanhã? É claro que não. Não faz sentido trabalhar amanhã. Porque se tudo que eu ganhar vai ser tributado, eu não vou trabalhar, não vou gerar riqueza, não vou vender nada. Esta é a comprovação da curva de Laffer. Chega a um ponto que é muito menor do que 100%, que não vale mais você abrir uma empresa, não vale mais abrir um negócio, porque paga tanto imposto que o que sobra não mantém a empresa. Então, os governos sabem disso. O governo atual já passou da curva de Laffer. Quanto mais eles estão aumentando os impostos, a arrecadação não está conseguindo acompanhar. É impossível. As pessoas começam a se desanimar. E eles deixam de empreender e colocam o dinheiro em outro lugar. Então, isto gera, além de tudo, pobreza. O imposto de renda gera pobreza para a nação.
Agora consideremos o imposto sobre os tributos às empresas. A atual prática é cobrar impostos das grandes empresas com fins lucrativos. Se você tem uma empresa sem fim lucrativo, não é cobrado. Mas empresas não pagam impostos, apenas pessoas pagam impostos. Quando se cobra imposto de uma empresa, o dinheiro destinado à nova tributação é assegurado por preços mais altos, salários mais baixos e menor produção. Eu me lembro que recentemente foi aumentado o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, e aí quando foram reclamar do governo, a resposta foi fantástica. Diz: não se preocupem, não são vocês, a população está totalmente protegida. Quem vai pagar o ICMS são as empresas. É um gênio, né? É claro que não. As empresas vão repassar o aumento do imposto para que você pague. No final das contas, empresas não pagam impostos. Quem paga impostos são as pessoas. O que acontece quando a alíquota aumenta é que o preço aumenta e você paga mais. Pagando mais, você tem menos dinheiro no seu bolso. Isso é óbvio. Então, os tributos às empresas são imorais e antibíblicos. Consideremos, então, agora os impostos sobre a propriedade. É um ataque direto tanto à família quanto ao soberano domínio de toda a terra por Deus. Nem o governo de um estado, nem o governo federal tem o direito de tributar os bens dos cidadãos, pois, na realidade, o governo civil não possui bens tributáveis. Lembra do Salmo 24? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O Estado, quando ele cobra o tributo sobre a tua propriedade, ele está negando o Salmo 24. Quando você for pagar o IPTU da próxima vez, lembre disso. É um imposto contra o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Salmo 50, verso 10. Quando o Estado tributa os seus bens, ele está tirando a máscara e revelando o que presume ser o próprio Deus. Considere agora os impostos sobre heranças. É um claro ataque contra a família e seu futuro. Este imposto destrói o futuro da família, o que é expressamente proibido em Ezequiel 46, 18. Por favor, abra comigo. Ezequiel 46, 18. Veja o que diz a palavra de Deus. E o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Veja, o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão, mas vai deixar a herança de cada um, para que os nossos filhos sejam abençoados. Imposto sobre herança é diabólico. Impostos retidos na fonte também são proibidos. A Bíblia ensina que os primeiros frutos dos nossos trabalhos pertencem ao Senhor, não ao Estado. Veja, toda a Escritura diz que as primícias são de Deus. Mas sabia que nenhum de nós teve a oportunidade de dar as primícias ao Senhor? Especialmente os que são assalariados. Porque quando você vai ver no seu salário, quem tirou primeiro? As primícias são do Estado, não são de Deus. O Estado brasileiro fez com que nós não conseguíssemos cumprir aquilo que Deus manda. A primeira parte é do Senhor, mas eu não tenho como dar. Por quê? Porque o Estado já tirou antes. Que absurdo, irmãos. No Antigo Testamento, o que era retirado como principal da renda das pessoas não era um imposto retido na fonte, porém uma oferta das primícias ao Senhor, representando que tudo o que possuíam e produziam pertencia a Yahvé, não ao Estado. Os rendimentos retidos na fonte, antes que alguém possa dizimá-los, colocam Deus em segundo lugar, atrás do Estado. E os chamados impostos ocultos. Vocês sabiam que existem impostos ocultos que a gente não sabe que paga? Veja, você não pode ter rendas ocultas. Todas as rendas têm que ser declaradas. O que eu acho estranho é porque, para quem tem empresa sabe disso. Se você calcular mal o imposto e mandar o imposto para o Estado, o setor de arrecadação
vai bater com o devido. Ou seja, eles já fazem a conta. Então, se você fizer a conta, seu contador, no caso, já pagou um profissional para fazer isso, faz a conta e dá errado e você paga errado, ele manda de volta. Ele está faltando aqui. Ora, se tu já sabe quanto é que eu devo pagar, porque eu já não disse quanto é que eu devo. Mas é para humilhar mesmo, é para que eu tenha que pagar uma pessoa para fazer algo que eles mesmos já sabem quanto é. E tudo precisa ser declarado. Experimente você não declarar algo e veja o que é que vai acontecer. Ou seja, todas as tuas rendas. Uma hora que você vai fazer um trabalho extra, um freelancer, como o pessoal chama, qualquer coisa, você ganhou um dinheirinho ali, você precisa dizer ao Estado que você ganhou. Mas ele tem impostos ocultos. Não tem rendas ocultas, mas o Estado tem impostos ocultos. Como um tributo de valor imputido, são desonestos e associados à fraude e injustiça. Impostos da Previdência Social sobre as igrejas e sobre indivíduos também são destrutivos. Já falei um pouco da Previdência Social. Muita gente nem sabe que paga os impostos da Previdência Social. Eles simplesmente veem um desconto. Quantas vezes você que é empresário recebeu na sua sala um funcionário perguntando: por que foi debitado isso aqui do meu salário? Ele pensa que é você. Aí você diz: não fui eu, foi o Estado. E às vezes ele fica chateado com você, ele acha que foi você que tirou. E não foi o Estado. E o Estado várias vezes, especialmente o governo do PT e seus aliados, já tentaram levantar um movimento para tributar as igrejas. Ora, além de todo o papel social que a igreja já desempenha, veja quantos benefícios uma igreja como a nossa traz para a sociedade campinense. Pessoas ordenadas, famílias estruturadas, são homens e mulheres honestos que trabalham, pagam seus impostos e depois de pagarem os seus impostos, separam 10% para entregar à igreja, eles querem tributar a igreja. Ora, a igreja não gera riqueza, senão no céu, mas não gera riqueza na terra. Ela simplesmente recebe as doações e usa para a sua própria manutenção. Então, já bastava o princípio do trabalho social, mas não bastando isso, ainda existe a segunda tese, que seria a bitributação. Tributou cada um de nós no nosso imposto e depois vai tributar a igreja, imposto sobre imposto. Não há nada mais imoral do que isso. Os tributos previdenciários sobre indivíduos tiveram um aumento de mais de 650% desde o começo desse programa. Você está falando aqui dos Estados Unidos, o que tem feito o desemprego crescer significativamente. Quanto mais direitos, mais desemprego. Quanto mais direitos, mais desemprego. Você gosta de 13º, férias, né, abono família, salário isso, salário aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo, pronto. Quanto mais esses penduricários que o Estado inventa, mais pessoas estarão desempregadas e o teu salário será menor. O mais destrutivo, mais perverso e bem encoberto de todos os tributos humanos é a inflação, que é gerada pelo Estado. Por quê? Você diz assim: não, mas a inflação, pastor, na verdade é o aumento dos preços. Não, a inflação não é simplesmente um aumento dos preços. O aumento da oferta monetária pelo Estado, e no caso aqui ele fala do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, mas isso se aplica também à nossa situação. Uma empresa privada que controla o dinheiro dos Estados Unidos. Lá, o Banco Central é privado. E empobrece toda a sociedade, visto que destrói a economia a partir da qual a sociedade toma suas decisões e faz avaliações econômicas. A tributação não é só aquela que você pagou com o nome tributo, imposto, mas o aumento da base monetária. Isso quer dizer o seguinte: antigamente, para você emitir uma nota de dinheiro, não importa o nome do dinheiro, você tinha que ter uma reserva monetária, você tinha que ter, na maioria dos casos, era ouro. Então, quantos gramas de ouro para este dinheiro? Aí você tinha que reservar aquilo ali para ser o lastro da economia. Até que alguém muito sábio disse: vamos acabar com isso e vamos criar a moeda fiduciária. A partir de então, você não precisa ter mais lastro. Você simplesmente cria um dinheiro que é uma promessa.
O dinheiro hoje é uma grande promessa. Todo mundo confia nessa promessa. E o Estado, que tem a máquina que gera dinheiro, ele faz o seguinte: você, quando se aperta, você tem que arrumar outro serviço para ganhar mais. O Estado liga a máquina e começa a moer. Simples assim. Só que tem um problema. Se, como vimos pela manhã, um dos aspectos para que o valor de algo seja atribuído é o fato de aquilo ter pouco, e o segundo aspecto é que muita gente esteja buscando. Não é assim? Então, se tem muita gente buscando e aquilo é uma raridade, o preço sobe. Mas se eu começo a colocar muito daquilo no mercado, consequentemente as pessoas não vão buscar tanto, e o final disso é que aquilo perde o valor. Se eu tenho uma quantidade X de dinheiros, este dinheiro tem um valor. Se eu multiplico esses dinheiros por 3x, 3 vezes aquilo, o valor do dinheiro, ele vai descer ou subir? Ele vai cair. Então gera-se uma nova inflação. Toda vez que o Estado se endivida, não sabe o que fazer e liga a máquina lá no Banco Central para moer real, o que está acontecendo é que existe uma outra fábrica de inflação. Porque é muito dinheiro jogado no mercado e não tem essa demanda toda. O que é que isso gera? Inflação. E no final, o que é que você percebe? O teu dinheiro não tem mais valor. E o nosso dinheiro vai perdendo valor diante de outras moedas e de reservas de valor. Então, assim como uma moeda se vai, assim também uma nação. Precisamos ser claros sobre isto. A inflação não é gerada por altos salários e aumento de preços, como somos levados a crer. A inflação é o crescimento da oferta de dinheiro pelo Estado, por meio da emissão de papel moeda, aumento de crédito e liquidez das dívidas por decreto. A inflação é a incrementação monetária sem lastro em ouro ou prata. À medida que a oferta de dinheiro aumenta, o valor do dólar, no caso deles, diminui e os preços começam a se elevar. Infelizmente, a gente não vai poder ler, mas depois você lê em casa, Isaías capítulo 1, especialmente o verso 22. Deus está lançando um juízo sobre Israel. E um dos motivos que Israel vai ser julgado por Deus é porque, naquela época, os homens que governavam, eles estavam fazendo com que as moedas da época perdessem valor. Eles defraudaram, aí a consequência, defraudaram o pobre e a viúva. Deus disse: vocês vão ser condenados, porque vocês fizeram o que o Banco Central faz. É o mesmo princípio. Desvalorizaram a moeda, e quem sofreu? O pobre e a viúva. É quem mais acaba sofrendo. Sempre são os menores. Então esse é o problema. Aqui está o problema, os impostos que não são bíblicos. Então a gente precisa trazer uma solução. Qual é um sistema bíblico de tributação? O poder de cobrar impostos é o poder de abençoar ou destruir. Os impostos podem ser uma bênção quando utilizados para fornecer fundos, permitindo ao Estado ser o ministro da justiça de Deus, ou podem ser uma maldição quando utilizados para qualquer outra finalidade. O que determinará se o sistema de tributação será uma bênção ou maldição é o fundamento moral, o qual é construído. A quem o Estado, que impõe os impostos, reconhece como supremo soberano e dono do homem e da criação, a si mesmo ou a Yahvé. O sistema bíblico de tributação é construído com base na soberania e no domínio do Deus revelado na Bíblia, que é criador do universo. Você quer saber se um país tem a esperança de ter um sistema tributário bíblico? Veja o que os seus governantes creem a respeito de quem é Senhor. Se eles declaram Deus como Senhor, há uma grande possibilidade de termos um sistema tributário bíblico, senão é impossível. Veja como é importante votarmos em pessoas que realmente são cristãos, que realmente declaram que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Então, o nosso Deus, ele tributa tudo. E ele tem 3 tipos de impostos. Veja, aqui é o sistema bíblico de cobrança de tributos. Como é que Deus cobra os tributos? Primeiro lugar, o imposto sobre o nosso tempo e energia. Como é o nome dele? Dia do Senhor. É o imposto de Deus sobre o nosso tempo
e a nossa energia. O sábado cristão, é um tributo do nosso tempo e energia. Deus afirma que devemos a Ele um dia em 7, para adorá-lo e descansar dos 6 dias de cumprirmos a nossa vocação sob seu governo e bênção. O primeiro tributo cobrado por Deus é o 4º mandamento. Guarda o dia do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para descansar. Em segundo lugar, o imposto do dízimo. Esse é o tributo de Deus sobre os nossos bens, produção e ganhos. Ele nos ordena a entrega de 10% do que recebemos para o avanço do reino de Deus e o cumprimento da grande comissão. Esse é o imposto de Deus para o uso da nossa terra, da terra dele. Quando a prefeitura cobra IPTU, ela está cobrando o imposto que é de Deus. Quando nós entregamos os dízimos, é o dinheiro do IPTU. Os dízimos, o uso é o imposto sobre o uso da terra. Por quê? Porque não é a partir do cultivar e guardar a terra que eu gero riqueza, e 10% dessa riqueza retorna para o dono da terra. Então, o verdadeiro IPTU é pago na igreja, não na prefeitura. Este é o verdadeiro imposto territorial, porque Deus é Senhor da terra. Em terceiro lugar, o imposto per capita, lá em Êxodo 30, verso 11 a 16. Esse é o único tributo na Bíblia que o Estado pode arrecadar de seus cidadãos. Não tem como não ler esse texto. Por favor, abra comigo. Êxodo 30. Êxodo 30, versos 11 a 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, verso 12, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. Veja agora, o rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazerem expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, será para fazer expiação por vossas almas. Amém. É um imposto de taxa fixa. Todos pagam o mesmo montante reduzido. Individualmente, cada cristão em Israel pagava um imposto de 110 grãos de prata anuais para manter o governo civil como ministro da justiça de Deus. É tão pouco. Era tão pouco se pagava de imposto que não precisava ter um imposto percentual sobre a renda. Todo mundo paga igual. Porque não vai ser pesado para ninguém. Porque ao invés de o Estado prometer casa, comida e roupa lavada, a única coisa que ele se preocupava em fazer era manter a justiça. Defender a nação e manter uma justiça pronta para os entraves sociais. Só isso. Não tem saúde pública, não tem educação pública, não tem faculdade pública, não tem bolsa isso, bolsa... É somente para manter um sistema judiciário, os afazeres ali do governo e a defesa militar da nação. É para isso que serve o Estado, segundo a Escritura. Então, 110 grãos de prata anuais dava para todo mundo pagar, não pesava para ninguém. Os dízimos e ofertas, não o imposto per capita, eram aplicados na saúde, na educação, no bem-estar dos cidadãos de Israel. Observa-se também que o dízimo não era pago ao governo civil. Então, quem ficava preocupado com as questões de saúde, de educação, era a igreja. Por isso que na Reforma Protestante, quem plantava escola era a igreja. Hoje, né, as pessoas acham uma coisa do outro mundo, né? Aí pode. A igreja pode pensar. É claro que pode. Esse é o trabalho da igreja. É o trabalho da igreja cuidar da saúde, cuidar do pobre, do necessitado, da viúva. Quem tem que ter orfanato?
É a igreja. Quem tem que ter uma casa de repouso para os idosos que foram deixados pelos seus filhos? A igreja. Quem tem que ter escola de qualidade? A igreja. Todo o trabalho social vem da igreja. Por meio de quê? Dos dízimos. Dos dízimos e ofertas. Então, se nós não dessemos tanto dinheiro para o Estado, quanto seria a nossa renda? Muito maior, não é? Concorda comigo? A nossa renda seria muito maior. Sendo muito maior, quanto seria 10% da nossa renda? Muito mais do que eu dou. Então, se é muito mais do que eu dou, quanto seria a arrecadação da igreja? Muito mais. Consequentemente, a igreja conseguiria fazer tudo isso sem ter muita dificuldade. O imposto per capita era uma contribuição fixa, independente de que se ganhasse. Era o mesmo valor cobrado de todos os cidadãos. Não havia imposto de renda, imposto de bens, nem imposto sobre herança, nem tributos embutidos, nem imposto sobre vendas, nem tributos para a previdência social, nem taxa de inflação. Todos pagavam o mesmo valor, e isso amparava a manutenção do sistema judicial, a força policial e militar. Só isso aqui. O Estado só serve para sistema judicial, força policial e militar, e ponto final. Todas as outras instituições do Estado existentes são um absurdo bíblico, uma excrescência teológica, uma usurpação de um espaço que Deus não deu ao Estado. Porque Deus benignamente impôs esses 3 tributos, o sábado cristão, o dízimo e o imposto per capita. Essas são formas práticas pelas quais Deus declara seu domínio e soberania sobre nós. É como se ele afirmasse: dê-me um dia dentre 7 para demonstrar que você crê que eu sou dono de cada segundo de sua vida. Dê-me 1/10 de toda a sua renda para demonstrar que você crê que sou dono de tudo que você é e de tudo que você possui. Dê ao Estado o tributo demandado per capita para que assim possam administrar meu governo e aplicar a minha santa lei. Amém. Agora, como nós podemos reconstruir um sistema tributário bíblico para a nação brasileira? Como é possível reformar esse sistema humanístico? O sistema tributário, que eu vou fazer a adaptação para o Brasil, não pode ser desmantelado pela violência ou revolução. Havia zelotes ou ex-revolucionários entre os próprios discípulos de Jesus. Preste atenção nisso aqui. Eles viam que Roma era totalitária em seu comando. Pensavam que Roma teria de ser derribada a fim de que o povo fosse liberto. Porém, em lugar de agir por meio do método de Deus descrito na Bíblia, isto é, a reconstrução cristã de cada área da existência e do pensamento pela palavra de Deus, queriam fazê-lo por meio de violência e revolução imediata. Veja, existiam discípulos que começaram a questionar o próprio Cristo sobre como desmantelar aquele sistema totalitário de Roma. Eu vou ler para vocês Mateus 22, 15 a 17, diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Veja a malícia, né, como eles se dirigem a Cristo. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Todo mundo que mora no Brasil é doido para responder essa pergunta. É lícito pagar tributos ao Estado brasileiro ou não? E todo mundo doido para receber uma resposta que lhe isenta a pagar tributos. Mas veja o que é que Cristo diz. Esses revolucionários estavam orientando as pessoas a não pagar César, imposto de qualquer tipo, visto que César era um ditador anticristão e seus atributos não eram ordenados pela Bíblia. Estavam dizendo que pagar esses impostos era colocar Deus em descrédito. Na verdade, contudo, esses homens eram hipócritas, buscando apenas escapar do pagamento de impostos e constranger Jesus. Veja qual foi a resposta de Jesus, Mateus 22, 18 a 21. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que significa dar a Deus o que é de Deus?
o que pertence a Deus. Tudo. Portanto, o princípio fica estabelecido aqui: dá a Deus o que lhe é devido. Isto é, tudo. Aqui somos convocados por Jesus a darmos para Deus absolutamente tudo, com uma fidelidade sem reservas em tudo que fizermos. Ele diz: chefes de Estado, portadores da imagem de Deus, devem dar a Deus o que lhe é devido. Obediência à sua vontade revelada, reconhecimento da sua supremacia e total lealdade ao seu comando. Jesus determina a seus questionadores em algumas palavras: deem a César o que lhe é devido. Essa é a sua moeda. Seu reino é opressor e injusto. Seu governo e impostos são antibíblicos. Ele precisa ser impedido. Seu reino deve ser transformado e cristianizado, mas isso deve ser feito da minha maneira, não da forma de vocês. A revolução não atingirá os meus objetivos. Se vocês não pagarem este imposto, os soldados de César vão colocá-los na prisão, e então vocês não poderão ajudar ninguém, mas serão apenas um fardo para a sua família. Portanto, paguem o imposto. É antibíblico. Está errado. O Estado brasileiro não tem o direito de fazer a cobrança de imposto de renda, imposto sobre herança, imposto sobre bens, imposto sobre isso, sobre aquilo, imposto oculto. Mas o fato é, se eu me rebelar contra o Estado, ele continua tendo o poder da espada. Então não adianta essa revolta, não é um meio divino para transformar o Estado brasileiro e o sistema tributário. Então, em primeiro lugar, dá a César o que é de César. Deixa que Deus vai resolver com ele. Deus vai cobrar dele. Mas se eu não pagar os meus impostos, o que é que vai acontecer? César vai vir para cima de mim e vai tomar tudo que eu tenho. Aí, tomando tudo que eu tenho e talvez me levando para a prisão, que tipo de mudança vai haver? Se os cristãos todos forem presos por não pagarem os seus impostos, nós vamos nos tornar os necessitados. E eu pergunto, pai de família, se você não pagar o seu imposto e for preso, ou tomarem os seus bens, ou lhe colocarem uma dívida que lhe impede de negociar, o que é que você vai fazer pela sua família? Nada. Então, por lealdade a Cristo, pelos seus ensinamentos, paguem os seus impostos, mas não parem por aí. A advertência do Senhor é necessária. Tributos humanos devem ser pagos, exceto quando pagá-los nos impede de obedecermos a Jesus. Aí só tem uma forma de não pagar imposto. É quando isto me impede de cumprir a minha obrigação diante do Senhor. Se para pagar um imposto chegar a um ponto de eu não conseguir comprar a feira da minha família, é o Estado que espere. Aí vale a pena. Porque o risco é muito grande. Se o Estado me impede de dar 10% da minha renda ao Senhor, entregando os meus dízimos, eu vou desobedecer. É claro que eu vou desobedecer. Porque mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Este é o limite da nossa obediência. Então, como nós vamos derrubar esse sistema opressivo do Estado? Em primeiro lugar, substituindo cada líder político que vota pensando que o Estado tenha originalmente o domínio e a soberania sobre nossas vidas, renda, bens e futuro. Um líder assim é mais adequado a uma nação comunista, não ao nosso país. Tem que pensar muito, como eu já falei, na hora de votar. Segundo lugar, começando a obedecer você mesmo ao sistema tributário de Deus, o sábado cristão e do dízimo, dando-lhe o imposto do seu tempo e da utilização da sua terra, seja o que você tenha de reajustar, mudar ou a que renunciar, dê a Deus o que lhe é devido. Passe os domingos descansando e adorando junto com sua família e amigos cristãos. Dê ao Senhor 10% da sua renda. Ora, se você é um grande crítico do sistema tributário opressor do Brasil, mas não tem entregue ao Senhor os 10% da sua renda, você é semelhante ao hipócrita que o Senhor, lá em Mateus 22, acabou de exortar. O teu problema não é um sistema tributário injusto, o teu problema é o teu coração.
Se você não guarda o dia do Senhor, o domingo, como o Senhor requer, o teu problema não é um sistema tributário injusto, o teu problema é o teu coração. Comece por aí. Não adianta mudar as autoridades, não adianta nenhum tipo de mudança se não começar por nós mesmos, irmãos. E em terceiro lugar, a única forma de abolir o imposto de renda e reconstruir o sistema tributário do nosso país é por meio do evangelismo. Não há outra maneira de fazê-lo. Revolta tributária não fará. Nossos atuais políticos não aceitariam isso, nem os atuais eleitores o fariam. Então, a maior revolução começa pelo púlpito. Se os nossos púlpitos tivessem mais pregações como esta, não tenham dúvidas, o povo acordaria. Se a nossa igreja, a igreja do Senhor no Brasil, estivesse mais preocupada em buscar a pregação fiel da palavra do Senhor, exposições continuadas, ao longo de muitos anos, aprendendo cada domingo um pouco mais da palavra do Senhor e cada segunda-feira buscando aplicar, não tenha dúvidas, o nosso país vai mudar. Mas quebra no meio da rua, sair feito um doido fazendo manifestação, isso aí não vai resolver absolutamente nada. Tem o seu valor a manifestação, mas não é o princípio da mudança. O princípio da mudança está na pregação do Evangelho, na mudança das nossas mentes e corações. E isso sim vai nos fazer buscar um país melhor. Porque se esta pregação alcançar muitas outras pessoas que estiverem conscientes que o Evangelho muda a nossa forma, a nossa perspectiva de enxergar até os impostos. Que país será o Brasil, irmãos? Nós temos cerca de 40 milhões de evangélicos. Se eles tivessem essa consciência, a pressão sobre o governo seria enorme. Mas a maioria deles está preocupada com o próximo feriado que o governo vai dar, com o próximo abono que vai sair, com o concurso que vai pagar 10 mil e eu não vou trabalhar. Se o povo de Deus se amoldar ao pensamento do mundo, lembram-se lá de Apocalipse? Já estão com a marca da besta. A marca da besta na testa é o modo de pensar como ímpio. E a marca da besta na mão é o modo de agir como ímpio. Abandonem a forma antiga que vocês tinham de enxergar a tributação. Não para buscar uma revolução, mas para buscarmos juntos uma reconstrução cristã da nossa sociedade, incluindo o sistema tributário brasileiro. Que Cristo nosso Senhor seja honrado, inclusive nos nossos impostos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor.